Abacuque fez de um livro inteiro a sua oração. Nós lemos Abacuque 3, um tempo. A oração de Sansão é curta. Diz assim, ó, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, eu peço-te que lembres de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. E eu vou parar por aqui, a gente vai voltar aqui depois com calma. Antes de falar um pouco sobre o texto, eu preciso que a gente saiba um pouco da vida de Sansão. Sansão, ele é um juiz. E o juiz aqui não é nem de futebol, muito menos do judiciário, julgando por aí. Juiz era o termo dado para pessoas que Deus escolhia para livrar Israel em algum momento. Aqui, Israel não tinha rei ainda. Imagina a época, ó, é fácil de achar. No deserto, Deus usou a vida de Moisés, e Moisés liderou o povo. Depois que veio o deserto, o povo entrou na terra prometida. Quem liderou? Josué. Lembra da música? Vem com Josué lutar em... Então, Jericó, está lutando na terra. Só lembrar disso. Moisés, Josué. É a sequência da Bíblia. Qual é o ponto? Depois que Josué morre, o povo vai viver um tempo sem uma referência para todo Israel. Então, em cada lugar, o povo ia vivendo, e quando a coisa ficava feia, Deus escolhia alguém. Nesse período, por causa dos filisteus, Deus escolheu que uma criança seria gerada de um casal, e o nome dele é Sansão. E a Bíblia diz, lá no início da história de Sansão, e aí se você quiser ler depois, são capítulos 13, 14, 15 e 16, que Sansão iniciaria a libertação contra os filisteus. Sansão nasce, ele tinha uma promessa de não poder cortar o cabelo, não poder tocar ou comer coisas de cadáver, ou o vinho, porque ele era nazireu. Nazireu é consagrado, separado. Só que Sansão, ele teve uma vida muito diferente, ele errou algumas vezes, ele cometeu vários erros com algumas mulheres que ele quis ou escutou, até que Sansão conhece Dalila. E essa história é conhecida. Dalila vai perguntando, porque queria entregá-lo aos filisteus, onde era a origem da sua força, porque Sansão era muito forte. E com a sua força ele ganhava vitórias, ele já pegou porta, como se fosse aquele portão da cidade, aquelas cidades grandes com muro, ele levou porta para outro lugar. E ele vai mentindo para Dalila, e Dalila vai o traindo, vai tentando tirar a força dele, até que um dia ele não percebeu e revela que era o seu cabelo. Sansão perde os cabelos. Sansão é traído, tem os olhos furados, é capturado e levado para o templo do Deus dos filisteus. E lá, fraco, sendo zombado pelo povo dos filisteus, sendo escória, ele se coloca como se fosse nessas pilastras, vamos dizer, mais próximas, e ali ele clama, faz a oração que lemos. Acontece, irmãos, é que Sansão, ele foi usado por Deus, só que Sansão não era um exemplo de cristão, um exemplo de alguém que seguia o Senhor. Mas o que eu acho interessante é que essa oração, ela não acontece num templo, ela não acontece numa reunião bonita dessa de culto ao Senhor, ela nem acontece num domingo bonito, onde o louvor está sendo usado por Deus, e a presença do Senhor parece que dá para tocar. Não é durante a pregação de um servo do Senhor, não é na hora nona, ela não acontece ali. Ele ora num dos piores lugares que você poderia invocar o Senhor, que é no templo de um Deus estranho, sendo zombado pelos líderes e por todo o povo. A Bíblia diz que Sansão, ele mata ali 3.000 pessoas nesse templo. Então imagina 3.000 pessoas adorando um Deus estranho, e você ali cego, orando. Se nós fôssemos pensar num sinal de telefone, quanto pior a área, pior será o resultado de ter contato com alguém. Tem lugar que você vai, eu tive pregando num retiro, chegou, o telefone já ficou sem sinal, não tem como falar. Nem a tecnologia, ela alcança a falar em qualquer lugar, nós temos dificuldade de se comunicar. Só que,
O Deus que escuta é capaz de nos ouvir em qualquer lugar. E é isso que eu aprendo com a vida de Sansão, porque Deus não tem limites para escutar aqueles que são seus. Deus é capaz de nos escutar em qualquer lugar, a qualquer momento e tudo que falamos. Existe uma coisa bonita, vou falar uma palavra bonita, que não que seja desconhecida, mas quando a gente estuda sobre Deus, a gente estuda os atributos, a característica de Deus. E existem características de Deus que só Deus tem. Na verdade, essas características são critérios para dizer que Deus é Deus. Uma delas é a eternidade, por exemplo. Somente Deus é eterno. Por isso que só Deus pode conceder eternidade. Só Deus é capaz de dar vida. Então, somente Deus gera vida. E tem uma outra característica que eu acho incrível, que Deus é onisciente e onipresente. Também tem um outro que é onipotente, mas onisciente, onipresente. Poxa, Rodrigo, falou bonito, oni, o que é isso, aquele carro Onix? Não, oni é tudo, ciente é que sabe. Então Deus sabe de todas as coisas, e Ele é oni, tudo, presente, está presente em todos os lugares. Ou seja, o Deus que escuta orações, sabe todas as suas orações, e está presente em todos os momentos da sua vida. O salmista, no Salmo 139, se não me engano, acho que eu anotei a referência, isso, ele vai descrevendo sobre o poder da onipresença e onisciência do Senhor. Ele vai falar que Deus sonda o seu coração e o conhece. Deus sabe as palavras que ele iria dizer quando ainda estavam no coração. E ele faz algumas perguntas que eu fico achando assim, é curioso, é bonito, é diferente. Ele fala, Senhor, eu poderia subir a algum lugar tão alto e o seu Espírito não estaria lá? Eu poderia mergulhar ou ir numa profundeza tão abissal e tão distante e o seu Espírito não estaria lá? Existe algum lugar, eu poderia embarcar na asa da alva, da aurora, voar pelo mundo e está longe da tua presença? E ele vai questionando, e a resposta que o próprio salmista dá é não. Queridos, não há um lugar distante da presença do Deus que tudo vê e está em todos os lugares. Eu fico animado com isso porque nós podemos ser uma multidão. Porque hoje está tendo um congresso lá perto de casa, de jovens, estava com tanta gente para adorar o Senhor, eu imagino, nossa, lá vai ter muita gente, Deus vai estar presente lá, mas Deus está presente na casa daquele que está na transmissão, que por algum motivo não conseguiu estar, mas quis mais do Senhor, e está escutando que Deus o escuta, ele está aqui presente. Ele esteve presente na vida de Davi, quando ele foi consagrado rei, quando ele venceu o gigante, mas também quando ele se escondeu no deserto. Ele esteve presente na vida de Sansão, em todas as vitórias de Sansão, mas estava presente quando Sansão mais precisou e orou, e Sansão sabia. Sansão clama, Senhor meu. Tem uma versão bíblica que fala, soberano Deus, eu te peço, lembra-te de mim. Sansão sabia que Deus o escuta. Será que nós sabemos que Deus nos escuta e está em todos os lugares? Eu tenho medo, irmãos, de nós perdermos o costume de orar em todo o tempo, porque achamos que a oração na presença do pastor, de um líder, ou a oração dia especial, ela tem mais efeito. Isso não significa, irmãos, que quanto mais gente estiver orando por uma causa, maior é o movimento espiritual por aquilo. Mas a sua oração é fundamental porque Deus te escuta. Nós cantamos o véu que separava. Como é que é a música? O véu que separava. Então não há separação. Não há diferença, porque Jesus rasgou o véu e chamou para o trono. Ele fala, não se afastem do trono da graça, corram. Você pode clamar em qualquer momento. Se você estiver em dificuldade, clame ao Senhor.
Se estiver doloroso, clame ao Senhor. O salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não terei medo. Ele não tinha medo porque a presença do Senhor era com ele. Ele sabia do consolo, do cajado, do bom pastor. Sansão sabia. E nós sabemos? Deus escuta essa igreja hoje, clamando por direção, clamando por algo novo, clamando por sonhos, clamando por capacitação, clamando por força. Deus nos escuta. Deus nos escuta. Então não tenha medo, irmãos, de orar em qualquer situação. Deus nos escuta. Eu ouvi um testemunho na internet. O rapaz, ele era um cantor de rap, alguma coisa assim. E ele estava cantando num lugar muito perigoso, com pessoas perigosas. E aí ele se esquece de, no seu rap, ali onde ele estava, falar sobre um criminoso que estava ali presente. E esse criminoso o pega, o leva para um canto e fala que vai matá-lo. Falou: você vem aqui, se esquece de falar de mim, você não sabe qual é o meu apelido, não, então agora você vai saber por que eu sou chamado assim. E vai matá-lo. E esse rapaz, ele sabia um pouco sobre Deus, então aí ele fala: Deus, se o Senhor me salvar nesse momento, eu prometo que eu sairei por aí para cantar e ser usado pelo Senhor, te peço perdão. E ali ele clamou, com armas apontadas para ele. E de repente uma senhora desce de um monte que estava ali próximo e fala: pode parar aí agora que ninguém vai morrer hoje. E essa mulher era a mãe do criminoso. E manda esse criminoso para casa e fala com o rapaz: eu estava ali no monte, eu ouvi a sua voz cantando, mas eu venho te dizer que Deus ouviu a sua oração e vai usar a sua vida. Deus escutou a vida dele, a oração dele, escuta a oração, porque Deus é presente em todos os lugares. Mas temos um problema agora. Você pode abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 59. Versículo 1. Isaías 59, versículo 1. O profeta, ele vai declarar sobre o Senhor. E aqui ele até usa uma ideia de partes humanas para o Senhor. Ele vai falar sobre mão, sobre ouvido. Está projetado aqui. Diz assim, ó, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo ou fechado, para não poder ouvir. Então no versículo 1, o profeta fala: olha, Deus não está retirando a sua mão, pelo contrário, a mão de Deus está disponível para salvar. Deus não tem limites para salvar o seu povo. O ouvido de Deus não está fechado. Ele não está surdo para o clamor do povo de Israel. Pelo contrário, ele escuta tudo. Mas olha o versículo 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Pensa que se eu estivesse falando aqui, e de repente passasse aquelas bandas de dia de independência, que passa na rua, de fanfarra, tocando alto, e aí eu estou tentando falar com vocês e uma banda está passando, e eu de forma nenhuma vocês conseguem me escutar, porque apesar de eu falar, e você ser capaz de ouvir, algo está passando no meio do caminho. E enquanto essa banda estiver no meio do caminho, não é que Deus não quer ou não pode te escutar, mas essa banda impede. Nós sabemos que Deus está e conhece e sabe de todas as coisas. Então a palavra de Deus, quando Isaías fala, não fala sobre impotência ou incapacidade de Deus. Fala sobre a vida de quem clama. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos nos sentindo ouvidos, não é porque Deus não ouve, mas é porque estamos tão distantes da presença de Deus, que a voz dele parece fraca. Às vezes, a nossa sensação e questão de que Deus não nos escuta, não é porque Deus deixou de falar, mas é porque eu deixei de ouvir. Mas o Deus que escuta orações, não abandona ninguém. Deus não abandona o seu povo.
O povo de Deus não foi abandonado mesmo quando pecou, pelo contrário, somos muitas vezes nós que abandonamos Deus. E eu quero, nessa fala, apontar que Sansão, ele cometeu vários erros. Ele se deitou com uma mulher fora do casamento, ele matou várias pessoas, ele descumpriu o voto como nazireu, ele brincou com o poder e a unção de Deus, porque uma mulher falar, como é que você perde o poder? E aí ele fala, me prende com tiras de couro, e a mulher prende, minimamente um homem sábio falaria, eita, Estela chega para mim e fala, Rodrigo, como é que está a sua força? Como é que faz para você perder? Eu falo, se você me prender com 2 elásticos daquele amarelo de dinheiro, eu perco. Aí eu acordo com 2 elásticos, no outro dia, cadê Rodrigo? Já foi, Mateus, estou indo para aí, quer alguma coisa comigo com isso? E ela vai e pergunta de novo, e ele faz de novo, e mente para ela, e ela pergunta de novo. E é interessante que na terceira vez, ele fala assim, se você prender meu cabelo numa agulha de tecelão, pensa numa agulha assim, prender o cabelo, eu perco a força. Ele foi chegando perto, ele falou do cabelo, até o dia que ele falou, se cortar, ele brincou, ele negligenciou, ele foi leviano, ele achou que aquilo que Deus o consagrou poderia ser brincado, divertido, e um dia ele perdeu. É claro que essa história toda é trágica, um homem que se afasta e abandona o Deus que nunca o abandonou. Só que quando ele estava no templo e orou ao Senhor, Deus escutou a oração. Deus escutou a oração de um homem que há muito tempo já não escutava a Deus. Será que nós estamos vivendo uma vida sem santidade, sem consagração, sem propósito, e Deus está tentando falar, e nós não estamos escutando, e nós estamos clamando por resposta, e Deus não está ouvindo? Não é que Deus deixa de ouvir, nós estamos longe. E deixa eu falar uma coisa, eu até anotei, eu estava hoje anotando, eu tenho escrito, se você por sinal quiser, Rodrigo, você pode mandar, eu escrevo a pregação, deixo salvo, se você quiser pode pedir que eu te mando, não tem problema. E eu estava escrevendo e de repente eu escrevi uma coisa que eu nem tinha planejado ao longo da semana, que foi, existe uma mentira do diabo, que é, tudo que eu pedir eu receberei. Isso é mentira. Porque na Bíblia, todo aquilo que tem pedido tem um critério, tem uma condição. Se você pedir com fé, pedir crendo, no nome do Senhor Jesus, tem sempre uma condição ao pedir ao Senhor. E é simples, irmãos. Pensa que eu sou uma criança de 5 anos de idade, meu pai está aqui, e aí meu pai está no supermercado, eu sou uma criança boa, obediente, tiro boas notas, faço tudo certo, e aí estou eu e meu pai andando, e eu começo a pedir um doce, um chocolate, meu pai fala, não vou te dar o chocolate, e eu começo a pedir, eu fico o dia inteiro, pai me dá o chocolate, a semana inteira, pai vamos lá comprar chocolate, pai, vamos lá pai, e ainda assim o meu pai não dá. O que a criança vai pensar? Que o seu pai é o quê? Pode falar, gente. Seu pai é o quê? Ruim. Meu pai não me ama. Meu pai é mau. Ele vai achar que o pai está escutando ele? Sim ou não? Não, meu pai não me escuta. Meu pai não me dá o que eu peço. Sabe o que vai diferenciar? O dia que essa criança tiver maturidade para entender que o seu pedido lhe faria mal. E quando o pedido da criança, do filho, faz mal ao filho, o pai não entrega. Porque o pai sabe o que faz mal para o filho. O pai não deixou de amar, o filho não deixou de ser obediente nesse caso, mas não teve maturidade para pedir algo que o faria bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então Deus não nos daria algo que não cooperasse para o nosso bem. Se algo acontece na nossa vida e não coopera para o nosso bem, não vem do nosso Deus. Vem das nossas escolhas negligentes longe dele. E ainda assim, Deus é misericordioso para trazer de volta o filho que o abandona, se ele se quebrantar e humilhar. A criança que eu contei no supermercado, quando ela tiver maturidade, vai falar, bem que o meu pai cuidou de mim quando eu pedi errado. Nós, como igreja, se tivermos maturidade e percebermos que o nosso pedido está fora do propósito de Deus, nós vamos entender que nós pedimos algo errado. Porque Sansão, quando clamou ali,
ele clamou pela soberania de Deus, ele clamou, Senhor, me permita derrotar esses filisteus aqui, me vingar. E ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para isso. Então a oração de Sansão voltou a estar de acordo com o propósito de Deus. Então, para nós não nos perdermos, Deus escuta todas as nossas orações. Deus conhece tudo que eu falo e eu vivo. Deus sabe as orações que eu fiz chorando. Deus sabe as orações que eu fiz agradecendo. Deus sabe as orações que eu faço há muito tempo, porque Deus esteve presente em todas. O que nos impede, às vezes, de escutar a voz e a resposta e pensarmos que Deus não nos escuta, não é a falta de falar, mas é a falta da presença do Senhor. Você só escuta o Pai na presença do Pai. Não adianta viver como filho distante, querendo ouvir o Pai. Não é sobre muito falar tão somente, mas é falar de acordo com a vontade de Deus. E você só vai falar na vontade do Pai, se você conhecer o Pai. E você só vai conhecer o Pai na presença dEle. Então, talvez, para que nós venhamos a falar e sentir que Deus nos escuta, precisamos ser uma igreja que ouve o Senhor. E ouvir ao Senhor é ouvir a palavra. Ouvir ao Senhor é se submeter à congregação, à igreja, onde Deus fala todos os dias. Ouvir ao Senhor é jejuar pela sua presença. Ouvir ao Senhor é orar mais. Isso é ouvir o Senhor. E eu tenho muito medo, irmãos, de confundir fazer para Deus e Deus realmente está falando comigo. Sansão ganhou guerra, ganhou inimigos. Olha que curioso. A Bíblia fala que o propósito de Sansão, se você quiser, pode voltar para o capítulo 16, versículo 28. A Bíblia fala que o propósito de Sansão era libertar o povo dos filisteus. Só que tem um momento da história que eu estava lendo, eu fiquei, ué. Sansão, no início de um dos capítulos, ele fala que queria uma esposa do povo filisteu. Ele queria. Ele virou para os pais e falou assim, quero casar com aquela mulher. Consiga aquela mulher em casamento para mim. E aí o pai dele, se não me engano, o nome dele é Manoá, se não me engano, ele fala assim, mas Sansão, olha que loucura. Sansão foi chamado para libertar o povo dos filisteus. Ele quer casar com a mulher dos filisteus? Uma filisteia, filistia? Mas Sansão, não tem tantas mulheres aqui no meio do seu povo agradáveis. Sansão já era famoso, era um grande guerreiro. Imagina que na sua terra todo mundo conhecia Sansão, o cabelão de Sansão. Não tem uma mulher aqui. Sansão, não, eu quero aquela mulher. Aí a Bíblia diz, Manoá não sabia que isso era para que Sansão tivesse algo contra os filisteus, para que ele guerreasse. Sabe o que eu entendo? Deus precisou agir no pecado de Sansão, porque Sansão não agiu na vontade de Deus antes. Diferente de Davi, que foi contra Golias, diferente de Gideão, que escutou o Senhor e foi para a guerra, Sansão estava fazendo outras coisas. Sansão tinha que estar na batalha, ele foi chamado para isso, ele sabia. Desde que ele nasceu, os pais o falaram, ele sabia do propósito. Por que Sansão não estava guerreando? Por que Sansão não estava na presença de Deus? Sansão estava fora do propósito, vivendo fora do propósito. E Deus precisou agir através da vida de Sansão fora do propósito, para que Sansão cumprisse o propósito, porque Deus não abre mão dos propósitos dele. Deus é soberano, a igreja precisa escutar aonde está a vontade de Deus. O dia que Deus se mover para a direita e você for para a esquerda, você está indo para longe. E se tem uma coisa triste, é Deus mandar você ir para Nínive e você pegar um barco para Tarsis e ter que vir uma tempestade, destruir as pessoas ao seu redor, para que você caia em si. E Jonas cai em si e fala, não adianta pessoal, pode parar, eu sou o problema. E o pessoal no barco nem quis jogar Jonas fora, eles conheciam de pouco. Jonas estava fora da presença e da vontade de Deus, e estava prejudicando um grupo que era até amável. E eu ouvi uma coisa, e olha, essa frase que eu ouvi no Instagram, nesse vídeo curto, ela me impactou de tal forma que eu nunca mais esqueci. É que Jonas precisou de um barco ser destruído, e um peixe para engoli-lo, para ele perceber que ele podia fugir de qualquer coisa,
menos da presença de Deus. E o peixe é misericórdia. Às vezes a gente pensa que o peixe é castigo. Não. Sem o peixe, Jonas poderia estar fugindo a vida inteira. E a vida inteira experimentando um lugar de se sentir não escutado por Deus, porque estava fora do propósito. Às vezes nós olhamos para Jonas e falamos, nossa Jonas, que peixe terrível. A gente tinha que olhar e falar, Deus seja louvado porque Deus fez um peixe engolir Jonas. E eu lembro quando eu falo do peixe, que tem uma criancinha, que tem um videozinho que a professora fala, não, o peixe não, baleia, o peixe não consegue engolir. Aí ele fala, Jonas foi engolido por um peixe. A Bíblia diz, não tem como um peixe engolir. Ele fala, não sei, professora, Jonas foi engolido por um peixe. Deus agiu na vida de Jonas, mas não tinha como. Deus agiu na vida de Jonas, falou, Jonas, não siga. Não fuja do propósito, não saia do centro da vontade, não dê um passo fora da presença, escuta Jonas. E Jonas entendeu e voltou. E aí eu fico olhando às vezes a nossa vida. Sansão seria confundido com um homem de boas obras. Sansão guerreava e lutava, ganhava, o povo era feliz. Ele foi juiz por 20 anos, se não me engano. Sansão seria visto como um exemplo, quando o caráter dele não tem nada a ver com o que nós queremos, quando o coração dele não busca mais o Senhor, Sansão seria um exemplo. Sansão não escutava a Deus, ele não pode ser exemplo do que fazer, exceto numa fração de segundos, que cego, nas pilastras, rendido. A Bíblia diz que Sansão foi chamado para que brincassem com ele. E provavelmente zombando, ele caia em si e faça uma oração sincera pela vontade de Deus. E aí ele sente que Deus escutou. Uma vida inteira longe da presença, mas sendo usado. E talvez se acomodando porque era usado. Para, no final da sua vida, pedir pela soberania de Deus e ser feito. A Bíblia diz que nem todo aquele que expulsar demônios, profetizar no nome do Senhor ou fizer milagres, encontrarão o Senhor no reino dos céus. Mas Jesus declara em Mateus 7, apenas aquele que fizer a minha vontade. E você pode espernear com o Senhor falando que fez milagre, que expulsou, e Deus falará, não te conheço. Porque ser filho é ser igual ao Pai. A identidade do filho é dada quando você olha para o Pai. Muitas e muitas vezes as pessoas encontram com meu pai ou comigo, depende de quem você conhece primeiro, e fala, eu sei quem é seu pai, eu sei quem é seu filho. Aí fala com Fernanda, por quê? Porque quem vê o pai, vê o filho. É assim que as pessoas são confundidas e falam assim, é a mesma família. O filho escuta o pai. E o filho sabe que o pai o escuta também. Sansão clamou ao Senhor, eu te convido a abrir o versículo 28 na oração de Sansão, porque eu queria ver o resultado da oração de Sansão. Ele não orou? Eu disse que Deus escuta orações. Alguns versículos atrás, quando Sansão foi traído, queridos, lá no versículo 22, Dalila cortou o cabelo de Sansão, ele foi subjugado, preso, furaram os olhos de Sansão. Mas eu acho esse versículo incrível, porque ele parece solto. Porque um versículo antes foi dito, amarraram Sansão, no versículo 21, com correntes de bronze, e o prenderam no moinho, na prisão. O moinho ele ficava rodando e ia moendo na prisão. Aí o versículo 22 parece dar um sinal de esperança. Eu leio esse versículo falando, opa, Deus está nessa coisa aqui. Porque parece que Sansão acabou. Abandonou o Senhor, o Espírito de Deus não se move mais em Sansão. Ele negligenciou, traiu, escolheu mulheres, foi cego, foi preso, zombaria, ridicularizaram Sansão, ele foi levado, prisioneiro. Aí de repente o versículo, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Parece que Deus, apesar de tudo que Sansão fez, ainda assim, Deus era misericordioso e gracioso com Sansão, como se falasse, Sansão, você me abandonou mais uma vez, mas eu não te abandonei. E bastava agora Sansão orar mais uma vez. O pai estava de ouvido colado. Sansão entendeu os pecados, entendeu a vida iníqua e abandonou. Se arrependeu, se quebrantou.
e orou pela última vez. Deus meu, soberano, lembra-te de mim. Me dê força para que mais uma vez eu vingue contra os filisteus, que furaram os meus olhos. E furar os olhos é tirar a visão. Furar os olhos é tirar o senso de para onde ir. Eu vejo Sansão falando, Senhor, me dê a oportunidade de vingar aqueles que tiraram de mim onde meus olhos tinham que estar. Versículo 29, em seguida, Sansão se abraçou a duas colunas no meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas. Sansão estava sem cabelo, ele sabia que estava sem força porque ele abandonou o Senhor. Mas ele creu, ele teve fé que Deus escutou a oração dele. Ele sabia, eu estou clamando pelo propósito de Deus, eu fui chamado para isso. Se tiver que morrer e me sacrificar pelo propósito de Deus, assim o farei. E com a mão direita em uma coluna e com a esquerda na outra, ele disse que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes. Naquela época, o templo, ele teria como fosse um estádio em cima, 3.000 pessoas assistindo de cima, e os mais importantes embaixo. E Sansão empurrou, destruiu a coluna, caiu aquilo tudo. Então caiu o governante e caiu todo o povo que estava ali. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. E a Bíblia conta que eram 3.000. O que me mostra que não adianta uma vida inteira fora da presença, mas vale um instante ouvindo e sendo ouvido por Deus. A vitória da igreja, então, não é pela força do braço de uma vida inteira de quem recebeu uma promessa, pelo contrário, é na submissão e humildade da vontade de Deus, para quem entregou uma vida inteira. Reparem, irmãos, Sansão é o juiz mais famoso, e ele é conhecido pela sua força, e a perde. Mas o juiz que Deus vai usar para consagrar o rei é Samuel. E o que Samuel fez diferente? Ele foi entregue. O libertador do povo de Israel para entregar o rei, a sua maior característica é que ele estava na presença. Ele escutou, ele ouviu Deus, e ele falou com Deus e recebeu. Deus escuta orações. Deus está presente em todos os momentos, está presente hoje. Ele escuta os sonhos que você tem que parecem impossíveis. Papai estava conversando comigo aqui, sentou, falou assim, já pensou, Rodrigo, que aqui em cima vira um salão só, um espaço só para culto? Ao invés de ser aqui, todo esse prédio em cima tem um lugar de culto? É sonho. Se nós cabemos alguns lá, cabe lá uma multidão. E os recursos, Deus dá o sonho a Davi, os recursos. E se cumpre. Mas é sonho. E às vezes a gente é limitado pelos sonhos, falando, construir aqui em cima? Meu Deus, a luta de hoje para fazer A, para fazer B. É sonho. Deus escuta. Lembra? Se você ora no propósito, Deus cumpre o propósito. Rodrigo, eu imagino isso aqui tomado por pessoas. Eu tenho um sonho de ver discípulos, sabe? De olhar um por um e falar, todos aqui são discípulos de Jesus. Um dando o primeiro passo e um dando o outro. Aí eu vou esperar ter 150 pessoas discípulos a começar a viver isso? Não. Vivo eu. Vivo próximo. Edson, vamos com tudo. Tem uma pessoa que a gente vai para cima. Catrine, vamos lá, tem outra pessoa. Fulano, vamos. Multiplicando os sonhos. Toda vez que eu vivo no propósito, Deus me escuta, porque Deus efetua o querer e o realizar. Na verdade, eu não estou falando algo de mim, mas algo que vem do Espírito, porque eu estou no propósito. Rodrigo, mas nós somos menos do que tempo atrás, não é sobre ter mais ou menos. Deus venceu a batalha com um anjo, venceu uma guerra com 300, Abraão venceu 9 reis. Deus mandou sol parar com Josué, venceu o gigante com Davi, tapou boca de leão. O que você espera? Quer que Deus abra o mar vermelho? Deus abre o mar vermelho todo dia, quando Ele muda o coração de uma pessoa que ninguém esperava. Mas se a igreja se perder no caminho de oração, ela não escutará Deus, e o povo perece por falta de conhecimento, por não conhecer o poder de Deus, por falta de conselho. Então, se nós somos o povo que ora e começa uma revolução no direcionamento, na presença de oração do Senhor, Deus escuta nossas orações. E por escutá-lo e estarmos perto, nós vamos escutar Deus. E escutando Deus, nós vamos avante. Não é sobre quantos, como ou onde, é sobre o que Deus quer. E isso nos basta.
que nós sejamos, queridos, o povo que ora, mas que tem certeza que Deus escuta. Queria te convidar, para nesse momento, fechar os seus olhos, sentado onde você está. Curva a sua cabeça, se posiciona, ó, curva a sua cabeça. Fica à vontade, como você quiser orar ao Senhor. Vendo a vida de Sansão, eu fiquei com medo de negligenciar algumas coisas e não escutar Deus em algumas coisas. Às vezes temos temores e preocupações. Eu tenho vivido algumas, nós vivemos preocupações. E orando ao Senhor e conversando até com Estela sobre o que vai ser dali do futuro. Deus agiu de uma forma que nem eu poderia imaginar. Deus mostra que Ele está ali, Ele escuta nossas orações. Que hoje seja um dia de clamar mais uma vez por aquilo que você acha que Deus não te escuta. Que seja um dia e um momento de clamar ao Espírito Santo, porque a luz do Senhor revela aquele espaço sombrio que ainda não é do Senhor, mas que será conquistado hoje. Nós precisamos entregar tudo. Deus se deu por inteiro, nos quer por inteiro. Talvez seja a sua submissão, a sua busca, talvez seja a sua disposição, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua família, o seu futuro, a sua casa, a sua prioridade. Existe sempre algo que Deus quer de nós, porque Ele nos quer por inteiro e exige sacrifício. Mas Ele muda. Fala com Deus, clama, coloca mais uma vez. Senhor, nós estamos na presença do Teu Espírito, que nós não poderíamos fugir dEle. O Senhor nos escutaria no pico mais alto desse mundo, mas na maior profundidade do oceano, o Senhor também está lá. E o Senhor está aqui, na rua Santo Antônio. Mas também está na casa dos meus irmãos que estão pela transmissão. Está no quarto escuro, onde um irmão chora. Está naquele que está em dúvida, que precisa decidir algo e não sabe o que decidir. Decida por ele, Pai. Que o Teu Espírito decida, porque nós não sabemos o próximo passo das nossas vidas. Então, que o nosso futuro pertença ao Senhor. E se há alguém aqui hoje que precisa ouvir, escute. O Senhor é a resposta, Ele é o norte, Ele é o alvo. E mantendo os olhos fixos no Senhor, caminharemos. Se alguém tem medo porque somos poucos, porque somos fracos, porque... Independente do temor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Teu Espírito Santo já derramou em nós amor. A Tua esperança não falha. A esperança no Senhor é um pouco da felicidade que viveremos na glória. Porque as aflições desse mundo não podem se comparar com a glória que há de em nós ser revelada. Meu Pai, existem pessoas que precisam ser ganhas para o Teu reino através de nossas vidas. Existem famílias que o mundo quer destruir e o Senhor quer alcançar e será através de nós. Existem pessoas que precisam ser alcançadas muito distante, mas gente que está do nosso lado. Sozinho não podemos. Por completo, se não nos entregarmos, se for somente parte, não podemos. Mas nós somos um povo que Te ama, Pai. E nós vamos nos entregar por completo. Sonda o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Se houver, afasta. O que houver, tira. Quebranta. Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Nos humilhe. Como nos quebrante, nos molde. Como vaso na mão do oleiro. Para que possamos receber a unção do Teu Espírito. E viver aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém.